Eu me chamo Gabriela Tebaldi da Costa, sou aluna do curso de Educação do Campo do Polo de Encantado. Essa atividade é da disciplina Bases Epistêmicas de Agroecologia. É a produção de um vídeo comentando um artigo que foi escolhido por nós. O artigo que eu escolhi para fazer a leitura foi As 10 Qualidades da Agricultura Familiar, escrito por John Dove. E ele foi publicado na revista Agriculturas, Caderno de Debate, número 1 de fevereiro de 2014. Eu escolhi esse texto por tratar de um assunto que está em crescimento na minha cidade, que é a agricultura familiar. Aos poucos, percebe-se que esse deixou de ser um trabalho das pessoas com menos conhecimento, que usavam apenas da força física e dos conhecimentos populares para tirar o seu próprio sustento, e passou a ser um negócio de família, um empreendimento que exige, além de conhecimento, de pesquisa, e também isso vai agregando um certo valor comercial aos produtos que são derivados dessa agricultura familiar. O autor questiona esse empoderamento. Até que ponto a agricultura familiar conseguirá manter a essência dessa produção sem que o capitalismo acabe absorvendo ela e a questão do lucro acabe se tornando mais importante do que a própria produção dos pequenos agricultores. Hoje, na minha cidade, a gente tem um espaço destinado às agroindústrias e à agricultura familiar, no centro da cidade, onde eles podem comercializar esses produtos, e também existe uma cota de licitação para merenda escolar, onde os agricultores familiares precisam tem o direito de venda. Foi feita uma lei, passou pela Câmara de Vereadores, e então eles têm essa possibilidade de estar disponibilizando para a merenda escolar o que é produzido pela agricultura familiar. Quando o autor considera a agricultura familiar como uma forma de vida, ele justifica uma outra questão que eu tenho observado, que é o nosso ritmo de vida. Ele está tão acelerado que algumas pessoas utilizam os alimentos da agricultura familiar como uma forma de se energizar, como uma forma de desacelerar, de viver melhor, como se fosse respirar o ar puro no meio de uma grande cidade toda poluída, né? Como se consumir esses produtos da agricultura familiar fossem resolver grande parte dos problemas da nossa vida corrida hoje, no dia a dia. Então, a agricultura familiar ela acaba tendo um sentido que vai além de alimentar só o corpo, né? Ela alimenta também, de certa forma, a alma das pessoas. A mão de obra e os lucros na agricultura familiar, dentre as 10 qualidades colocadas pelo autor da agricultura familiar, a gente pode destacar que não existe a venda da mão de obra, né? A mais-valia. A mão de obra é toda do próprio agricultor e da sua família. Tudo que é produzido na propriedade também é consumida por eles. Então, essas pessoas moram e se alimentam e vivem nesse mesmo lugar. Então, eles possuem um controle dos recursos naturais e da paisagem do local. Se aprende através do exemplo. A cultura e as práticas de cultivo são passadas de geração para geração, assim elas têm um sentido maior. A agricultura familiar ela pode contribuir significativamente para a soberania e segurança alimentar e nutricional. Também pode favorecer a manutenção, então, desse lugar natural e da biodiversidade. O autor aponta que a agricultura familiar está cada vez mais sendo forçada a ser menos camponesa e mais empresarial, porque as grandes propriedades acabam forçando, né, os pequenos a também visarem o lucro. Então, ou os jovens acreditam que a agricultura precisa ser lucrativa, ou eles são forçados a sair desse lugar, né? Acaba, então, diminuindo as possibilidades da agricultura familiar. A conscientização da população de que esses produtos têm mais benefícios para a saúde fazem com que a sociedade em geral busque mais intensamente os produtos da agricultura familiar. Então, cabe aos agricultores buscarem uma forma de cultivar bem esses produtos e manter o local onde eles vivem. Eu acredito que a agricultura familiar ela é uma grande possibilidade para toda a nossa população.